Olá, bem-vindos a todos e a todas ao podcast da MIT Sloan Management Review Brasil, O Futuro Vem do Futuro. Esse ano nós inauguramos uma nova temporada para falar principalmente sobre a agenda de inteligência artificial, liderança e de gestão. Acredito que é um tema que está povoando, né? Tá na agenda de vários executivas, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então hoje a gente vai começar a falar disso, como bate na agenda do dia a dia e efetivamente como já vem mudando algumas decisões de negócio de maneira bastante prática. E para a gente começar essa temporada, a gente tem a honra aqui e a alegria de receber Ulisses Spune, superintendente-geral de TI do Banco Safra, com uma trajetória bastante vasta aí em inovação em IA, inclusive ajudando a desenhar treinamentos de IA para o mercado. Ulisses, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu agradeço a participação. Bom, meu nome é Ulisses, hoje sou superintendente-geral do Banco Safra, de TI, e eu sou IA e inovação, são dois temas assim, que eu sou entusiasta, gosto muito, pesquiso muito e gosto sempre de estar me atualizando sempre sobre o assunto. Boa, Ulisses. Bom, bem-vindo. Bom, vocês devem ter reparado que nessa nova temporada também tem um reforço aqui junto comigo na mesa. Então, para quem não me conhece, eu sou o Douglas, sou atual CEO aqui da MIT Sloan Management Review no Brasil, uma marca da empresa Cenex. Estou aqui junto com o Leandro. Leandro, quer se apresentar, por favor? Bem, muito prazer aí em conhecê-lo. Estou aqui dividindo aqui co-host do Douglas aqui nesse episódio. Prazer, Luiz, prazer em tê-lo aqui com a gente também, mas eu estou como diretor de marketing editorial aqui na MIT, também como essa uma das marcas do Cenex. Muito bom. Isso. Bom, pessoal, então se você é CEO, CMO, CHRO, CIO, enfim, qualquer desafio, né, na agenda do C-Level, de altas lideranças ou até mesmo conselheiros de grandes empresas, essa pressão, né, por fazer algo com IA, a gente entende que é realmente super presente, então a gente quer oferecer justamente esse episódio para vocês de maneira bastante especial. Passar a bola aqui então para o Leandro para a gente começar essa troca de ideias aqui com o Ulisses. Bem, vamos lá, Ulisses. Aquilo que eu acho que a gente estava conversando antes até da gente começar aqui, né? Por a gente ser, né, um editorial que traz muitos estudos, muitos dados e tudo mais, a gente sempre pode começar ali por um dado importante. Eu acho que falando ainda mais de inteligência artificial, é um dado super relevante e que a gente tem trabalhado bastante em cima disso também, né? Que é a questão de que a gente tem 95% dos pilotos, né, principalmente com IA generativa, assim, elas não saem desse piloto, né? Então não gera nenhum impacto real ali no P&L, assim, né? E aí tem uma outra pesquisa global também com quase 4.000 CEOs, indicando que 56% deles não viram nenhum aumento de receita e nenhuma redução de custo em IA. Então assim, né, dando esse contexto, a gente tem aí uma tecnologia super mega relevante, que está todo mundo empolgado, todo mundo querendo usar, todo mundo... Só que ainda a gente não viu nenhum tipo de resultado, assim, né? Ou na grande maioria isso não acontece, né? E aí, eu queria saber, assim, na sua experiência, né? Como que você tem visto isso? E ainda mais, né, que a gente estava conversando ali também, né, da sua carreira dentro de TI, assim, quando que você viu a IA deixando de ser um tema, assim, de TI entrando no assunto de negócio, de estratégia, que vem de história, assim? Conta um pouquinho para mim, enfim, disso. Para mim não, pra gente, né? Legal. Assim, né? Eu acho que a IA gerativa, principalmente, desde que ela foi lançada aí, ela pegou grande hype, né? O assunto todo mundo fala, todo mundo quer usar, né? E eu acho que o principal ponto quando a gente fala disso, porque quando ela deixou de ser um tema de tecnologia e de fato virou um tema de negócio, né? Para ser discutida ali no board. Acho que foi quando a IA deixou só de sugerir e de recomendar, quando ela de fato começou a agir. Quando veio essa onda aí na sequência da IA gerativa autônoma, de conseguir tomar decisões automatizadas, planejar, juntar informações e chegar no resultado final passando por um ciclo grande de um processo, aí acho que os grandes executivos ou os líderes de empresas começaram a olhar para isso e falar assim, opa, tem um negócio aqui diferente, eu não posso deixar essa decisão ficar na mão de tecnologia porque ela muda meu negócio. Ou ela de fato pode transformar para o bem ou para o mal. Então, eu acho que esse foi o grande insight que a IA deixou de ser um papo de tecnologia e virou um papo de negócio, de fato. Legal, Ulisses. E o que na prática, assim, de maneira concreta, eventualmente, assim, mudou na sua agenda, assim? Ou seja, em termos de dinâmica, de ritos no dia a dia, ou até mesmo de tarefas, assim, né? Você eventualmente pensou numa decisão, pô, isso aqui eu não posso mais só delegar, assim, né? Eu tenho que conferir, coisa do tipo. Então, conta um pouquinho no teu dia a dia, né? Como é que isso entrou? Eu acho que, de fato, a IA transformou minha vida, assim. Eu acho que potencializou
muito a minha parte de produção e eficiência. Então eu vou começar do final para o começo. Então assim, eu sou pai, né? Sou pai de gêmeos, crianças de 5 anos. Os 2 são autistas, então acho que o pai atípico sabe o quanto isso demanda no dia a dia de esforço, de tempo, de dedicação. Além disso, trabalho no Banco Safra, que é um banco aí exigente, é um banco que cobra entrega e qualidade num ponto bem alto. Eu acabei o mestrado agora recentemente na FGV, entreguei agora em março, e o tema é justamente fatores críticos de sucesso para o uso de inteligência artificial no atendimento. Eu escrevi um livro sobre IA o ano passado, e além disso tudo, eu ainda dou aula na universidade, dou aula na HDI, dou aula num curso de formação de CTO. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Não estou falando tudo isso para me mostrar, nada do tipo. Falando tudo isso que eu consigo fazer tudo isso, grande parte disso por causa da IA. Então, de fato, a IA transformou, acho, não só a minha vida profissional quanto pessoal, né? Então, eu consegui juntar essas duas coisas. E quando a gente fala em trazer eficiência e produtividade, são coisas meio genéricas. Todo mundo fala, né? Eu vou usar a IA para ter mais produtividade, mais eficiência. Mas no meu caso, o que de fato mudou? De fato mudou que eu não precisei escolher entre minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu consegui ser inteiro dos 2 lados. Eu consegui ser um pai presente com meus filhos e, ao mesmo tempo, ser um executivo de mercado, tomando todas as decisões, estando presente todos os momentos importantes. E aí, como é que a IA participa disso tudo, né? O grande dilema que as pessoas têm, agora com o uso mais intenso de IA, é que a IA vai substituir as pessoas. Eu, em nenhum momento, me senti substituído, ou em nenhuma dessas minhas atividades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, eu me senti a IA fazendo o meu papel. Não, muito pelo contrário. Eu, em todas as elas, é o Ulisses atuando, só que com um poder muito grande na mão. Então, de fato, usar a IA como uma ferramenta e não como um elemento que vai substituir. E como é que acontece isso na prática, né? Então, olhando para o trabalho, automação de agenda, automação de pesquisa. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, um primeiro esboço, rascunho, que eu faço pela IA, para aí sim ir para a parte que o humano não substitui, né? O nosso poder de intuição, de percepção, de conclusão dos elementos, isso tudo nunca a IA vai substituir. Tá? A IA vai te dar subsídios para você conseguir terceirizar tudo aquilo que é mais robótico, tudo aquilo que são atividades mais repetitivas, mais braçais, para você de fato atuar onde o humano é insubstituível. Legal, Ulisses. E trazendo isso para dentro do contexto corporativo, assim, né, na tua experiência nesses diferentes fóruns onde você está presente hoje, quando vocês analisam esse gap entre piloto e escala nesses dados que o Leandro trouxe, né, onde que você entende que é a maior fricção ou são as maiores fricções desse processo que, obviamente, é uma tecnologia relativamente nova, a IA generativa, a IA tradicional a gente sabe que está no mercado já há muito tempo, mas a IA generativa especificamente, né? Quais são os desafios para as empresas saírem dos pilotos para justamente a gente conseguir buscar escala nisso? Só dar uma complementada aí, porque também você tem as duas visões, né? Tanto da técnica, né? Do TI também, então você pode falar de dado, governança, também como a parte estratégica também, né? Essa fricção, ela pode vir dos 2 lados aí, vamos dizer assim. Acho que isso que é legal de ter alguém com essa trajetória, né? Perfeito. O que eu vejo o problema é assim, conversando com colegas de mercado e olhando com o que acontece no dia a dia de muitas empresas, o grande problema para mim está na base conceitual. Então, o que significa isso na prática, né? Hoje, boa parte dos decisores das empresas, tanto faz ser decisor de um pequeno processo ou de fato decisão ali de governança ou liderança da empresa, essas pessoas que tomam a decisão faltam um pouco de bagagem técnica conceitual de muita coisa. E aí, no caso, a gente está falando de IA, né? IA, como é um assunto muito novo, é um assunto muito fácil, as pessoas de fato pegam e saem usando porque ela é em si intuitiva. Isso é que elas esquecem de ler o manual, como dizer assim, fazendo um contraponto, né? E aí o que eu vejo muito das empresas não conseguirem sair dessa fase de piloto e teste é por não conhecer muitos fundamentos. Tem 3 deles aqui que eu acho que são bem básicos, acho que todo mundo que escutar vai conseguir se colocar na pele, né? O primeiro é quando a gente fala de automação versus usar IA, né? Então, como a IA está em hype, a gente sabe todo o poder do IA, hoje o executivo quer colocar IA em tudo. Então, qualquer processo que eu vejo eu consigo automatizar, eu quero colocar IA no meio. Só que quando eu faço isso, num processo sem fazer uma análise mínima crítica, eu vou pegar um processo que é totalmente previsível, onde eu sei o começo, meio e fim, que eu poderia automatizar, e eu vou colocar IA no meio. O que eu vou fazer com o processo? Eu vou tornar ele muito mais caro, muito mais lento e com um risco ainda grande de alucinar, por menor que esse risco seja, sendo que uma automação não ia nada disso. Então, tem processos que a IA funciona muito bem,
mas tem processos que a IA não foi feito para isso. Um outro ponto que eu vejo muito acontecer no mercado com relação a isso é sobre colocar a IA, é não saber o que é o trás da IA. A IA, de forma bem sintética, é um modelo estatístico. E se todo executivo tivesse na cabeça o modelo estatístico, eu tenho certeza que ele deixaria de usar a IA em muitos lugares que ele usa hoje ou que ele toma a decisão para ser usada, né? Então, por exemplo, se eu tenho um processo de fraude, de segurança, que eu preciso identificar possíveis causas de fraude e alertar um time de segurança, a IA é excelente. Por quê? É probabilidade. Então, eu não preciso ter uma certeza absoluta sobre um ponto. Não, basta ter uma probabilidade maior ou menor, que eu posso dar um gatilho para uma área de segurança. Agora, se tem um processo de compliance, onde eu tenho que dar uma resposta assertiva, certeira, que eu não tenho uma resposta mais ou menos, tem um ponto específico, como é que eu vou delegar isso para o modelo estatístico? Então, quando muda a conversa, quando eu falo assim, eu vou delegar para IA ou para o modelo estatístico, é a mesma coisa. Então, se eu tenho fundamento, eu tomo uma decisão diferente. E aí, o terceiro ponto que eu vejo acontecer muito é que mesmo nos processos onde IA realmente é a melhor alternativa para ser usada, eu vejo o executivo usando não a IA adequada. Como a IA generativa está no hype, toda vez que é para usar IA, eu superei os 2 primeiros exemplos, mas aqui eu tenho certeza que é IA, eu vou usar a IA generativa. Não, eu tenho machine learning, que existe aí desde 1950, 60, que foi os primórdios da IA, né? Que funciona muito melhor em vários processos. Então, se eu tenho um processo lá interno, por exemplo, de categorização, por comportamento, machine learning vai ser muito mais barato, infinitamente mais barato, vai ser muito mais assertivo e é rastreável. A IA gerativa, depende para o que eu vou usar, para ser auditada é muito difícil. É difícil eu conseguir precisar o porquê que a IA tomou aquela decisão. Eu consigo falar de forma contextual, mas não de forma analítica. Então, em resumo, o que eu vejo muito de problema é a base mesmo, é conhecer conceitos fundamentais sobre IA, para aí sim o executivo poder tomar decisão. E aqui eu não estou falando para executivo escovar bit, sentar para programar, nada disso. Mas se ele não conhecer esse conceito para poder tomar uma decisão, ele vai delegar isso para o cara de tecnologia. E o cara de tecnologia não tem a visão do negócio como um todo. Quem tem é ele. Então essa decisão tem que ser dele. Muito bom. Massa. Você chegou a citar aqui a parte a parte mais humana, né? Que daí não tem essa substituição, né? Perfeito. Então eu queria saber o que você acha nessa sua rotina aí, que tipo de decisão, que tipo de conversa que ficou mais humana, assim. E aí pensando mesmo depois da entrada da IA, né? Não antes, porque senão não faz sentido essa conversa. Mas assim, dentro dessa jornada de aplicação, o que você acha que tornou, que para você ficou mais artesanal, ficou mais humano, que você vira e falou assim, meu, aqui não tem como mesmo, não tem como substituir, entendeu? Legal. Eu acho que essa interação com o time, por exemplo, e aí tanto faz qual hierarquia a gente está falando. Então, a conversa com o time, alinhamento, feedback, direcionamento para onde a gente quer chegar, isso IA nenhuma vai substituir, né? Uma reunião num board, o máximo que a tecnologia vai substituir é ela ser online ou presencial, né? Mas a conversa, o alinhamento, a discussão de estratégia, isso a IA jamais vai discutir. A IA, sim, ela vai dar insumos, vai dar informação, eu vou conseguir chegar muito mais preparado para uma discussão dessa, uma conversa dessa, mas a conversa em si, a decisão em si, sempre vai estar na mão da pessoa. É o que o pessoal chama do humano no looping, né? Então, eu sempre vou usar a ferramenta, a IA como ferramenta, para eu estar muito mais preparado, eu ter muito mais informação, eu ter ali o que eu precisar em real time até muitas vezes, mas a decisão, isso é insubstituível. E aí quando a gente fala no relacionamento humano, acho que essa conversa do feedback, essa conversa do alinhamento, essa conversa de direcionamento, acho que isso a IA não vai substituir nunca, em hipótese nenhuma. Legal. E Ulisses, queria voltar aqui para um tema sobre a questão da visão entre negócio e tecnologia, né? A gente voltou de uma viagem recente lá do Vale do Silício e ficou muito claro uma das questões que antigamente tinha, né? A pessoa de tecnologia e a pessoa de negócios. E me parece que essa convergência está muito clara aqui agora, né? Então, as pessoas de negócio, sobretudo, precisam entender da tecnologia e cada vez mais as pessoas de tecnologia entender sobre as nuances de negócio para realmente fazer isso acontecer de maneira mais conjunta e acelerada nessa área de inteligência artificial generativa. Além da parte de fundamentos, que acho que você trouxe muito bem, essa literacia sobre uma nova tecnologia para a gente sair da espuma, né? E realmente aprofundar em algumas questões. Como você acha que as empresas, elas
podem encontrar os bons problemas de negócio, né, para justamente entender onde utilizar a IA generativa e onde não utilizar, assim, né? Onde que realmente a IA generativa pode efetivamente mudar ou mexer o ponteiro, melhor dizendo. Legal. Eu acho que pelo fato de eu acreditar muito nessa parte educacional, eu sempre vou fazer um ponto para a literatura, para a academia, para o conhecimento em si, né? Essa pergunta responde muito fácil se a gente voltar ali para os fundamentos da IA, né? O que foi o grande marco da IA gerativa, né? O que fez a IA dar esse boom, sendo que a inteligência artificial existe desde 1950, né? Que foi quando, de fato, se cunhou lá o termo inteligência artificial. Foi o poder da IA de tomar decisão. Foi o poder de ela conseguir pegar, juntar informações e, em fato dela, decidir, chegar no ponto comum. Então, se eu tenho uma tecnologia que toma a decisão, eu tenho uma tecnologia que consegue analisar cenários diversos, escolher um caminho, eu não estou falando mais de uma ferramenta simples, né? Eu não estou falando mais de uma marca de servidor, não estou falando mais se aquela tecnologia vai ser maior ou pior. Eu estou falando de um negócio que, de fato, complementa uma atividade humana. E se eu tenho uma coisa que complementa a atividade humana, ela está totalmente ligada ao negócio. Ela começa a sobrepor ou a passar um pouco do que é tecnologia, né? E como é que a gente olha isso para negócio? O que, de fato, é o negócio? É eu pegar, juntar processo, juntar produto, ou juntar tecnologia, tudo isso, e mirar para algum objetivo comum. Se eu tenho uma tecnologia que consegue fazer isso, ela está do lado da bancada diferente, ela não está no lado da tecnologia, ela está no lado do negócio. Então, a tecnologia em si, quando ela fica totalmente acessível, né? Eu não preciso de um cara técnico, não preciso de um cara escovando o bit para conseguir manipular a tecnologia. Qualquer um na mesa pode usar ela. Então, se eu tenho essa facilidade de uso e esse poder gigante de fazer coisas que uma pessoa também faz, eu consigo colocar ao lado do negócio. E aí, qualquer modelo que a gente pensar aqui, a gente consegue colocar a IA no meio e consegue colocar a IA participando de qualquer etapa do processo. E eu acho que é a partir daí que a gente tira esse negócio da IA ser só tecnologia e a IA também fala de negócio. Boa. A gente tem um conceito, né, que a gente tem em alguns artigos da MIT sobre chamado de imposto de verificação. Perfeito. Tá? Que basicamente é quando as pessoas ganham velocidade em determinado processo, conseguem terminar mais rápido aquilo, mas gastam uma energia demais, excessiva, até mesmo checando se o output da IA produzido ali está correto ou não, né? Como lidar com esse dilema? Se você teve que passar por isso na prática, que recomendação você traz pra gente? Sim, eu acho que na hora de você estar interagindo com a IA ali, tem um contexto, um ponto fundamental que é contexto. Então, tudo que você perguntar, interagir ou buscar informações, somente aquilo que você não conhece, que seria uma dificuldade maior para você validar, é bom você pedir para ela referenciar fontes confiáveis. Então, se eu vou pegar um assunto que eu tenho pouco domínio, mas eu conheço órgãos ali que eu sei que a informação é confiável, como, por exemplo, MIT, Harvard, Stanford, eu falo assim, bom, me traga conteúdo ou resposta sobre esse tema específico, mas segundo referência ou citação dessas fontes aqui. Então, eu fico mais seguro com a informação que vai vir e eu consigo acreditar em que aquilo é verdadeiro, porque seria a mesma coisa se eu estivesse lendo numa dessas referências. Né? Boa. Muito bom, muito bom. Beleza, né? A gente fez todo esse panorama aí da IA, né? Enfim, a entrada nela em termos de negócio, esse paralelo que a gente tem aí de tecnologia e, né, a parte mais executiva, estratégia. Mas agora falar um pouquinho também de carreira, né? Então, né, como funciona, porque assim, tá mudando tudo muito rápido e a gente precisa se preparar para acompanhar, né? E não só isso, né? Mas aí tem tem um outro movimento que a gente vê acontecendo no mercado, né, em termos de carreira, que a gente está falando ali de carreiras, a IA tem esse papel, né, pelo menos tem sido utilizada muito para questões mais táticas, talvez operacionais ali, né, a estratégia, exatamente o que você falou, né, precisa ainda, né, de uma tomada de decisão, alguma coisa assim. E a gente vê que, né, tem um estudo da Gartner aqui que traz que 20% das organizações usam IA para eliminar mais da metade de cargos de gestão média até 2026, né? Então tem essa projeção disso. E daí tem, de outro lado, também alguns outros dados, que a gente tem uma queda de 73% na participação de juniores na contratação de Big Techs. Então, tipo, as Big Techs contratando menos ali. E aí tem um outro dado que talvez também pode ser um pouco, né, um pouco de polêmico aí, não um pouco polêmica, que é 70% dos gerentes de RH acreditam que a IA já consegue fazer trabalhos
que são mais de linha de entrada, né, nos entry levels, assim, né. E aí eu queria ver, assim, essa crise, assim, o que você tem visto, né, você aí como executivo, tem acompanhado isso, você acha que isso está acontecendo de verdade na prática ou não, ou são projeções, enfim, conta um pouquinho pra gente aí disso aí. Eu acho que de fato isso está acontecendo sim. Tá. Essa discussão tem acontecido nos bastidores. E por quê? Quando a gente fala, depende da atuação da área, quando a gente fala em cargos mais júniores, são teoricamente pessoas que estão iniciando ou a carreira ou iniciando naquela atividade específica, e a grade de atividades dessa pessoa são atividades normalmente mais simples, mais informativas, mais de coleta de informação, consolidação de informação. E todas essas atividades, hoje eu diria que deveria ser obrigação de qualquer gestor, independente do nível dele, ele deveria conseguir usar IA para conseguir fazer isso, né. Então tudo que a gente olha para atividades de consolidação, coleta de informação, pesquisa, a IA faz para você. Então a média gestão ali não precisa mais ter aquele analista júnior para montar relatório, para montar apresentação, para pesquisar algum assunto específico, ou para, olhando para atendimento, né, fazer um primeiro atendimento para o usuário, ou olhando para o back-office, de juntar ali nota, de juntar processos, de juntar pagamento, ou mesmo para o tipo de vendas, eu não preciso do assistente de vendas ali para o meu executivo de venda, para organizar a agenda, para falar com o cliente, para marcar reunião. Então são atividades que a IA hoje faz com muita facilidade e com uma certa consolidação já no mercado. Então, de fato, essa abertura de novas posições para júnior tem diminuído e o mercado, principalmente de Big Tech, está olhando em reduzir essas posições porque não está fazendo mais sentido. E aí uma segunda camada que vai ser afetada com certeza é essa da média gerência. Porque hoje em muitas empresas ou em muitas áreas, qual que é o papel ali do médio gerente? Basicamente de trazer uma informação consolidada com confiança para o executivo ou para uma área mais sênior, né? Eu não preciso mais desse hub, né? Eu preciso ter embaixo uma camada executora, e depende do que for, eu não consigo colocar IA, mas esse contraponto de eu receber informação com qualidade, eu não preciso mais. Então esse cara, para ele continuar existindo, ele tem que se reinventar. Ele tem que trazer um algo a mais ali, porque o dado por si só, a informação por si só confiável, bem trabalhada, a IA me traz isso em tempo real. Eu não tenho mais um negócio estático. Então também está em grande ameaça, sim. Legal você trazer esse ponto, Lice, era justamente a minha pergunta aqui sobre essa camada do middle management, assim, né, você já adiantou a tua visão sobre o quanto que isso vai mudar, o quanto que a generativa pode mudar essa camada, mas em termos, eventualmente, vamos ter aqui pessoas que se enxergam, né, nessa camada de middle management nos ouvindo, assim, quais comportamentos, na tua visão, Ulisses, você recomendaria para que esses middle managers consigam entregar esse algo a mais, né? Esse valor que antes era percebido só pela coleta e apresentação das informações, o que essa pessoa, o que esse grupo de pessoas precisa realmente desenvolver e estar atento para continuar sendo relevante para as companhias? Perfeito. Eu acho que primeiro ponto é elas começarem a, de fato, adotar IA no seu dia a dia, e todas as tarefas que são pertinentes à pesquisa, coleta de informação, consolidação, apresentação, elas dominarem e elas entregarem isso pronto para alta gestão, e aí sim poderia ser um diferencial, mas não de fato só como um hub, né? Mas com uma visão crítica em cima disso e de uma forma já transformada, porque se ela também só pegar e consolidar todo esse material e passar para frente, ela virá um hub totalmente substituível. Então ela tem que ter o conhecimento e o olhar crítico de, na hora que for passar essa informação para cima, passar já com uma avaliação e não passar só como um hub de informação. Boa. E aí, para isso, precisa conhecer IA, não vai ter jeito. Exato, volta no primeiro ponto que você Precisa. trouxe na literacia, né? Precisa. Tenho, inclusive até, né, estudando aqui para montar o roteiro aqui, tem o tal do Junior Crisis, né? Eu nem sabia que isso era um termo, assim, né? Que é exatamente essa crise dos entry levels ali, né? Tipo, o que vai acontecer? E aí eu acho que, e pelo menos a gente tem visto muita gente comentando sobre isso, né? Tem, né? Falar, e agora, o mais operacional, né? E assim, não é que a gente acha que vai ser eliminado, né? Acho que tem um redesenho aí desse trabalho, mas existe também talvez uma ameaça invisível ali, que é, se a gente começa a não ter esses entry levels, isso daqui a pouco, pensando num pipeline, daqui para frente a gente começa a ter uma ausência ali de middle e daqui a pouco, né, também os seniors, né, como é que você vai gerar esse pipeline, assim, né? E aí, como é que você pensa isso, assim, dentro e assim, daí trazendo, beleza, tem o Junior Crisis, mas
É uma eliminação desses papéis ou um redesenho? E se for parte eliminação, parte redesenho, como que a gente chega a isso no meio e no sênior, entendeu? Como é que a gente vai começar a trazer? Já vai entrar direto? Enfim, qual que é o seu ponto de vista nisso, assim? Como é que é a sua visão? Vou só adicionar um complemento, que eu acho que isso aqui é um tema não só de gestão, né? Acho que é um tema eventualmente de sociedade, Sociedade, exato. é longe da gente querer encontrar uma resposta certa, né? Você trouxe aqui, né, pai de gêmeos, assim, então, olhando para os seus filhos, assim, né, como imaginar a entrada dessa galera, dessa nova geração no mercado de trabalho, né? Então, longe de querer pegar uma resposta 100% correta tua, mas muito a tua visão, com a tua experiência sobre esse tema que é muito amplo, né? Bastante desafiador e super contemporâneo. Perfeito. Eu acho de fato assim, ninguém tem uma resposta final. É uma coisa que falar se o dólar vai subir ou vai descer, né? A gente tem evidências de coisas que podem acontecer, mas o que o analista financeiro falaria é isso: ó, se acontecer tal coisa, vai cair, se acontecer tal coisa, vai subir. Mas olhando o que a gente tem de contexto, olhando para a história, né? Todas as mudanças o ser humano não gosta, incomoda, o ser humano gosta do que ele consegue prever, né? Então a mudança de fato assusta. Mas se a gente for olhar para a história, né? Olhando para a Revolução Industrial e todas as grandes mudanças que a gente teve de sociedade e teve de organização por causa da tecnologia, graças a essas grandes mudanças que assustam, a gente existe hoje vários níveis hierárquicos, não só de função, mas até mesmo de remuneração e salário de qualquer companhia. Porque antigamente lá eu tinha o chão de fábrica, eu tinha o senhor ali da fábrica e o dono da fábrica. Eu tinha basicamente 3 camadas. E justamente porque a tecnologia foi vindo e foi criando essas grandes transformações, ela acaba sendo um pouco destrutiva numa primeira visão, mas é ela que permite esses degraus ficarem melhor organizados. E aí, pensando em empresa, o que você comentou sobre eu tirar essas médias gestões, eu ficar muito próximo ali, né, Hoje uma startup nasce assim. As grandes empresas que nasceram como startups, elas foram se organizando mais ou menos assim. Se a gente olhar para a AWS, por exemplo, a Amazon, que são, né, uma empresa gigantesca, né, uma big tech, a estrutura hierárquica dela é um pouco assim. As reuniões que um funcionário participa, ele tem contato ali com a alta gerência com muita frequência ali. Tem muitas decisões e muitas coisas que são lineares, né? Isso não é o certo ou errado e nem necessariamente é o futuro, mas é um possível caminho que a IA acaba flexibilizando. O que é mais difícil enxergar são grandes instituições mais tradicionais, como as financeiras de forma geral, com exceção do Nubank, né, fazendo mudanças desse tipo, né. Eu acho difícil, eu acho muito mais fácil acontecer o quê? Essas pessoas, né, se elas não se reinventarem de fato, começarem a usar IA, não acho que vai morrer essas posições necessariamente ou que a IA vai substituir elas, mas com certeza as pessoas que dominam a IA, e essas sim vão substituí-las. Então eu acredito ainda que vai continuar tendo 2 grandes movimentos, da startup e das organizações mais tradicionais, assim. Eu acho que não muda muito esse formato. Agora, se você olhar para algumas carreiras específicas, como desenvolvedor, por exemplo, essa é uma que está sendo afetada muito forte, e essa eu acredito que pouco tempo, talvez 1 ano, 2, é difícil né, precisar, a gente vai ter mudanças com essa questão da senioridade, porque se você dá uma ferramenta hoje de IA para desenvolver, o desenvolvedor consegue aumentar a produtividade dela de uma escala gigantesca. Esses dias eu estava no almoço com alguns colegas meus, né? E tem um colega meu mais conservador que falou assim: eu sou contra usar a ferramenta de IA para desenvolver, porque ela deixa o código sujo, sempre tem um erro ou outro, a integração não funciona legal, os códigos que eu desenvolvo funcionam perfeito de ponta a ponta e não tem um retrabalho. Aí um outro colega meu da mesa questionou ele, falou assim: legal, quanto tempo você demora para fazer um código completo? Ele: 1 mês. Cara, uma ferramenta de IA você faz 10 códigos disso. Aí a pessoa retrucou: mas você vai precisar de mais 1 mês para corrigir todos os erros que os 10 códigos geraram. Legal. Em 2 meses eu faço 10 códigos. Em 2 meses você faz 2. Então não tem como brigar com essa produtividade, né? E aí, no final das contas, não é que a empresa ela quer pegar a IA e colocar no lugar do colaborador. Não. A empresa quer pessoas mais produtivas com maior eficiência. Então, a pessoa mais produtiva vai ser aquela que usa IA. Então, não é que a IA vai tomar o emprego dela. Ela vai perder o emprego por si só se ela não se adaptar a essa nova realidade. Assim como veio a internet, assim como veio a computação, a robótica, né, todos os grandes movimentos de tecnologia, a IA é mais uma delas. É uma que está vindo muito mais rápida, né, com muito mais força, mas que exige essa adaptação. Mas num D0 assim, eu acredito que desenvolvedor júnior não vai fazer sentido. Porque o grande diferencial do desenvolvedor
é justamente ter o conhecimento ali de um monte de linguagem, saber onde vai usar e ter a bagagem técnica, né? Isso vai dar a diferença dele com a IA na mão. Boa. Ainda nesse tema de carreiras, Ulisses, a gente vem vendo surgir, né, o cargo de Chief AI Officers, né, Uhum. em algumas das empresas, né. Então, pesquisas recentes aqui apontam que entre 14 a 26% das grandes empresas já tem essa figura ali sentada no board C-level. Queria ouvir um pouquinho, se você acha que essa é uma tendência que faz sentido, se tem uma indústria ou outra que se beneficia mais desse tipo de, digamos assim, de institucionalização, né, de uma posição que na prática, enfim, vem sendo distribuída por grande parte das organizações, sobretudo quando a gente fala dessas duas lentes, né, as novas empresas e as mais tradicionais. Como é que, digamos, esse novo cargo, essa institucionalização da AI por meio dessa carreira pode ser vista no mercado? Perfeito. Eu acho que é uma posição importante sim, mas é uma posição que nasceu já com prazo de validade, né? Porque, como a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, sobre a importância de ter o fundamento, conhecer a base de IA para você conseguir, de fato, criar uma cultura de IA na organização e fazer as pessoas conhecerem e usar a IA de forma correta. Então, eu acho que essa figura hoje acelera e viabiliza esse canal. Mas se as empresas daqui a, sei lá, 4, 5 anos tiverem esse papel ainda, significa que o CTO, o CEO não fizeram o papel deles de, fato, colocar a cultura IA nas empresas. Para mim, essa é uma posição que eu defendo, mas ela é igual àquela profissão que durou alguns meses de prompt engineer. Sim. É um negócio que acho que ficou 2, 3 meses, mas que hoje é uma atividade que todo mundo é obrigatório saber, né? Não tem como você interagir com a IA sem um mínimo de conceito e fundamento, sem um mínimo de princípio ali, senão você vai ter uma resposta muito mais ou menos. E para mim vale o mesmo com essa posição. Então, por um momento inicial agora é importante, mas isso deveria fazer parte do papel de todas as camadas de liderança, não só do C-level, mas com todas as camadas para baixo. Legal, é como se fosse a noção de sucesso da tua função é fazer sua função não existir mais daqui a X anos, né? Exatamente, perfeito. Boa, Perfeito. faz sentido. E aí, continuando nessa linha aí de carreira, né, e dos cargos, esse redesenho e tudo mais. E aí, Ulisses, eu quero voltar um pouco também nessa relação de TI e executivo aí um pouco, Perfeito. né? Tem uma frase boa aqui que, enfim, para trazer, né? Que a gente trata muito a IA como, né, quando ela é enablement, né? Ela tá ali muito ligada à tecnologia, à TI e tudo mais, né? Mas quando a gente já fala já de diferencial competitivo, daí a gente já traz para uma visão mais executiva, né? Com esses, né? Você citou que talvez seja um cargo temporário, né? E de fato, eu acho que eu concordo, né? A IA tem, enfim, daqui a pouco não faz sentido você ter uma pessoa responsável por uma tecnologia que deveria estar com todo mundo ali, né? Mas aí como é que você enxerga ainda essa divisão, né? De enablement tá ali com TI e ali a parte executiva de decisão tá ali no CEO, vamos dizer assim, né? Então a gente está, quando a gente coloca, né, esse novo cargo, assim, a gente está só renomeando, a gente está trazendo um novo, sei lá, talvez um novo problema para a estrutura. Como é que você vê? Qual que é a sua visão? Legal, eu acho que tem duas visões diferentes aqui, ó, que vai depender do contexto. Quando a gente fala hoje em startup já nasce já muito enviesada a tecnologia, né? Então já nasce já com esse fator tecnologia e IA na raiz. Então eu acho que esse papel acaba não fazendo sentido e acaba talvez nem existindo e acaba já sendo natural para todos os participantes ali, principalmente do C-level, a figura ali do CEO, ele já vai trazer todos esses chapéus, né? Todos os juntos. Agora, quando você olha para empresas com estruturas mais tradicionais, essa pessoa não só ela precisa existir ali e estar numa mesma bancada ali do C-level, no mesmo board, como ela tem que ter poderes de decisões iguais, porque ela ali vai ser um braço junto e tem que ter o mesmo poder de decisão de um cara de negócio quanto o cara de TI. Na verdade, o ideal era que o próprio CTO, no caso, fizesse esse papel, né? O próprio CEO fizesse esse papel, trabalhando com a questão da ambidestria, né? De fato ele conseguir ter o chapéu de negócio e ter o chapéu de tecnologia. Mas ainda acho que isso acaba sendo muito provisório, porque essa atividade deveria ser do chapéu de negócio também, deveria ser um negócio um pouco mais consolidada. Então eu volto um pouco no que eu falei, reforçando o que eu falei,
Acho que a principal função dessa figura hoje no board, ali olhando para negócio e para tecnologia, é fazer essa catequese inicial ali sobre o uso de IA, da importância de IA, e fazer de fato o cara de negócio enxergar isso como uma ferramenta de negócio e não como uma ferramenta de tecnologia, para que em pouco tempo ele assuma essa habilidade. E aí o caminho natural da coisa é esse papel cada vez fazer menos sentido, é cada vez esse papel tá duplicado ali nas atividades do board, né. O que eu quero dizer com isso? Hoje, cada vez mais, você vê, o cara de tecnologia discutindo negócio e o cara de negócio com tecnologia. Então a gente vê essa mistura ali dos 2 chapéus, né. Na verdade, a discussão acaba sendo única, né. Antigamente, quando você fazia rodada de board, cada um colocava o seu ponto para tentar achar num senso comum. Hoje não, hoje na verdade uma pessoa só complementa o ponto do outro e o ponto é único ali. Dificilmente hoje tecnologia está mirando para um lugar diferente de negócio. E o mesmo IA vai para o meu caminho. IA às vezes, muitas vezes brota até de uma necessidade de negócio e subsidiando para o mesmo caminho. Boa. E a gente falou bastante, você trouxe, de maneira bastante vocal o tema de literacia, né, você Uhum. falou catequese aí agora para de fato ser como, digamos, uma premissa para as empresas conseguirem evoluir isso. Eu queria te perguntar, Ulisses, o que pessoalmente você precisou aprender ou reaprender nesse Uhum. momento? E olhando para os seus pares, C-level, os outros executivos aqui no país, assim, né, o que as pessoas deveriam, estar preocupadas em aprender nesse momento para continuar sendo relevante? Perfeito. Acho que assim, como o IA é uma ferramenta de fato muito poderosa e transformadora, né? Você consegue acelerar, criar eficiência, encurtar muitas coisas em processos, tanto tecnológicos quanto processos de negócio. É um conhecimento obrigatório ali que todo líder deveria ter, acho que não só o C-level, mas toda a liderança deveria ter e, consequentemente, equipe, colaboradores, a organização como um todo. Eu, particularmente, quando eu comecei a sentir mais necessidade de aprofundar o conhecimento, quando eu comecei a ver que era um tema, começou a acelerar demais, começou a crescer muito o sistema de IA, e aí eu comecei a ver que só o fato de ter opinião, ou só o fato de ler manchete, notícia, não estava sendo mais suficiente para você ter uma discussão de fato profunda com relação ao tema, né? Então, o primeiro ponto que eu recomendo é, de fato, todo mundo voltar ali, não necessariamente voltar para a carteira, mas voltar para o aprendizado e estudar e conhecer, de fato, IA, olhando para artigo científico, olhando para academia, olhando para órgãos que não têm interesse comercial por trás, né? Então, você pegar Gartner, MIT, Harvard, que de fato produz material de conhecimento e não comercial. Porque hoje é muito comum que o executivo aprenda com o mercado. Uhum. E não necessariamente isso é errado. O mercado não vai ensinar errado, mas o mercado sempre vai ensinar com viés de interesse. Então, eu costumo dizer que o mercado não ensina, ele vende. Então, ele vai catetizar você, ele vai orientar, direcionar você para acreditar ou para enxergar somente aquilo que de fato é vantajoso para ele, ou que está embutido em algum produto que ele vai te oferecer, algum serviço que ele vai te oferecer no futuro, né? E aí você ter esse conhecimento mais aprofundado de fato, na academia, na literatura, vai dar um senso muito mais crítico para poder questionar as coisas. E aí, quando você vai olhar no uso de IA em qualquer processo na sua empresa, qualquer produto, ou de fato algum assunto core, você não vai precisar delegar isso para um cara de tecnologia. Você vai de fato conseguir ser protagonista. E é como a gente estava falando com essa conversa, não é para ninguém escovar bit, não é para ninguém programar em IA, mas é de fato conhecer, saber qual que é o poder, até onde ela vai, quais são as suas limitações, o que está por trás dessa casca IA, né? Hoje, muito executivo fala, o ChatGPT enxerga como literalmente o ChatGPT. ChatGPT é uma das possíveis ferramentas que a generativa pode ser usada, né. E Uhum. por isso chama ChatGPT, porque é uma ferramenta de chat, mas o modelo de linguagem por trás, que é o GPT, você pode usar por milhares de coisas. Mas se o executivo não tiver esse conhecimento, não conseguir aprender isso, ele jamais vai ter senso crítico. Perfeito. Ele vai só ter ideias ou vai tomar decisões baseadas no que o mercado fala para ele. E aí, quando a gente fala em diferencial competitivo, você acaba sendo zero. Porque é a mesma coisa que as grandes empresas falarem para você, está falando para o seu concorrente. Exato. Então, você vai fazer exatamente igual que o mercado está fazendo. Tem uma provocação que a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast, que é sobre computação quântica, por exemplo. É um assunto diferente, né? Que o contraponto é o mesmo da IA. Ainda é um assunto que está novo, mas logo mais tá para explodir. Aí tem muita coisa acontecendo nos bastidores que tá para explodir. E hoje, quando você fala com
99% dos executivos, o que você acha de computação quântica? A resposta é, não, um negócio mais rápido, mais avançado, mais moderno, vai ser disruptivo, né? Depende. Não necessariamente vai ser isso. Depende para onde você vai usar, né? Se você for usar isso num processo de crédito, por exemplo, num processo de validação, é ruim. É muito mais lento que a computação convencional. Por quê? Putz, é longa a conversa aqui, mas que aprofundar. A AI é uma coisa, né? Sim. A AI é uma coisa. A AI é o que nós falamos aqui no começo. A AI é um modelo estatístico. Pouca gente tá claro isso. Exato. E aí, como é que eu vou colocar coisas decisivas da minha empresa ou core da minha empresa no modelo estatístico? Transportar, né, do modelo determinístico, muitas vezes você precisa, para o modelo probabilístico, né? Exato. Que é a base da IA generativa. Exato. Boa. Bom. Muito bom. Estamos caminhando para o fim aqui, Ulisses, mas... E aí agora eu queria fazer a amarração, né, do que a gente começou. A gente começou falando dos pilotos que não escalam, enfim, né, e aí a gente foi traçando toda uma narrativa aí de carreira, enfim, papéis e tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Mas vamos lá, temos aí, acredito que muitas pessoas pensando nesse cenário de pilotos que não estão escalando, que está sofrendo uma pressão imensa, né? Tanto de cima, de baixo, enfim, está vindo de tudo quanto é lugar essa pressão aí, para trazer mesmo impacto no negócio, né? Aí eu queria, Ulisses, trazer de você, assim, um mínimo ali de dicas, de algo que você traz para a nossa audiência aí, pensando em 2, 3 decisões, ou alguma recomendação, algo que vai ajudar essas pessoas a liberarem um pouco essa pressão e conseguirem realmente trazer resultado nos negócios aí com o IA, né? Obviamente. Legal. Essa... Não, uma receita de bolo, assim, infalível, assim, pega o processo que vocês estão tentando colocar IA, ou está nessa fase que não consegue sair do teste, né? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, dá uma fatiada nesse processo onde está a IA e tentar separar, assim, qual que é o objetivo real do processo e o que você espera que a IA, de fato, faça. Tenta identificar que modelo vocês estão usando de IA. Hoje a gente tem um leque gigantesco de modelos. Então, de fato, ver qual modelo se encaixa melhor para aquele objetivo, porque hoje a gente acaba indo aonde o fabricante recomenda a gente, ou onde o amigo falou que é melhor. Se vocês pesquisarem, é muito fácil achar literatura confiável onde fala qual que é a especialidade de cada modelo daqueles, e sejam críticos se aquele processo onde a IA está inserida, se de fato a resposta é previsível. Se a resposta for previsível ou mapeado, não use IA, tire IA desse processo. Deixe o uso da IA somente onde a resposta não é previsível, a resposta não é um depara um para um. Então, um exemplo, se eu estou fazendo um processo ali onde eu quero fazer classificação de ticket. Se essa classificação de ticket é baseada em campos específicos, campos pré-determinados, não use IA para isso, porque eu tenho uma resposta. Use uma automação para fazer. Se eu estou fazendo classificação de ticket baseado no sentimento do usuário, ou baseado na resposta que o usuário vai dar, eu não tenho como ter norte disso, use o modelo de IA para isso. Então, a mensagem final é o quê? Olha o objetivo do seu processo. Se é um objetivo onde eu não tenho uma resposta certa, a resposta é probabilística, é estatística, use IA. Se a resposta é mapeado, eu sei quais são as possíveis respostas daquele processo, faça automação. Se fizer isso assim, já é 50% do caminho andado, com certeza absoluta. Boa. Adicionando, né, a gente vem fazendo vários trabalhos, né, em algumas instituições acerca desse ponto de literacia de IA. É uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla também, né, Ulisses, é a definição de bons problemas de negócio, né? Com certeza. Porque a gente não entrou muito a fundo aqui, mas os modelos de inteligência artificial, onde você aplica, também tem um custo, né, embutido nisso, que muitas vezes não tá tão mapeado assim, né? Então, definir bons problemas de negócio que realmente mexem o ponteiro no PNL das companhias é uma premissa fundamental, porque senão, a partir daí, provavelmente a gente só vai estar fazendo fumaça, né? Muitas das vezes, assim, utilizando IA para, enfim, para criar bons cases, mas que no final do dia, resultado prático mesmo para os negócios ainda muito marginal, né? Com certeza. Usar IA é caro, então realmente, se você não montar um modelo de negócio muito bem feito, o uso pode até ser adequado, mas o resultado financeiro é muito maior. Eu tenho custo LLM, de processamento, de validação, de modelagem, curadoria, né? Tem um monte de custo embutido aí no processo que ele fica um pouco oculto, né? E no final acaba com o molho sendo mais caro do que um. Legal, legal demais, Ulisses. E para fechar aqui, você falou bastante sobre esse ponto de capacitação. Tem algum artigo, algum livro, algum podcast, alguma coisa que você recomenda, que você utiliza no dia a dia para você se atualizar sobre o tema, que você queria deixar de recomendação aqui para a galera? Ótimo. A gente falou aqui muito que a IA acelera a produtividade e eficiência, né? Então eu gosto de usar literalmente IA para aprender IA.
Como é um tema muito dinâmico, muito rápido, então tudo que eu vejo de termo novo, de chamada, mercado discutindo, eu gosto de pegar IA, faço perguntas sobre aquele tema específico e falo assim, me responda sobre esse tema, por exemplo, sobre IA agêntica. Me fala sobre o que é IA agêntica segundo MIT, segundo Harvard, segundo Stanford, ou segundo Gartner, segundo Forrester. Pegar grandes fontes confiáveis de informação e pedir para a IA embasar a resposta com citações literais dessas fontes de informações. E aí eu acho que é o caminho mais assertivo para poder estudar e aprofundar conhecimento da IA com segurança de você não patinar. Não vão perguntar assim, me fale sobre IA, sobre fabricante tal, sobre tecnologia tal, que pode vir uma resposta enviesada. Sempre amarrar com fontes confiáveis, que eu acho que é matador. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ulisses, finalizando aqui, queria primeiro, né, em nome aqui da MIT Sloan Management Review Brasil, também do Senex, agradecer aí sua presença, trazer seus insights aí. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente teve aqui um bate-papo super sólido, rico de diferentes coisas. Anotei aqui algumas coisas aqui, inclusive das suas dicas do seu playbook, né? Trouxe aqui foco no objetivo, trazer problema, né, real do negócio. E aí duas coisas que foco assim que talvez as pessoas ainda não tenham, que você falou muito bem aqui, que é o processo e o modelo, né? Tipo, qual processo você está fazendo e qual modelo, né? Aí antes da gente encerrar, eu queria, Jenny, por favor, só... A gente tem um presentinho, um mimo aí para entregar para você, de agradecimento por você, enfim, ter participado aí, topado essa participação aí com a gente aí no podcast. E acho que é isso, né, Doug? Estamos encerrando. Obrigado, Leandro. Prazer dividir a bancada contigo, Ulisses. Obrigado mais uma vez. Que possa ser a primeira de muitas interações em conjunto aí, viu? Com certeza. Eu agradeço a participação, para mim é uma honra participar com vocês, principalmente porque a gente falou muito aqui sobre fonte confiável de informação, né? E uma das fontes que eu consulto muito é MIT, entre outros, e para mim, assim, é uma honra estar aqui fazendo parte disso tudo. Obrigado pelo convite. Continue consultando a gente. Isso aí. Recomendadíssimo. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado. Estamos aqui encerrando aí esse episódio. Acompanhe essa temporada que está sensacional. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado.